Olá, da empresa Ecovia, e vim conversar um pouquinho com vocês sobre o resíduo de serviço de saúde. Meu nome é Daniele, eu sou formada em Engenharia Química pela Universidade Federal de São João del Rei. Sou responsável na empresa Ecovia pela coleta, transbordo e destinação final do resíduo de saúde. Na empresa, a gente tem um procedimento que chama contato de valor. Contato de valor é uma experiência, é um relato, é uma mensagem, que remete à segurança, que remete ao bem-estar do colaborador. Então, hoje eu trouxe para vocês um contato de valor, que eu vou falar um pouquinho do cuidado ativo e genuíno. O que é o cuidado ativo e genuíno? É o cuidar de si, cuidar do outro e deixar que cuidem de você. Então, é você cuidar de você, seguir os procedimentos para não se colocar em risco de maneira alguma. Cuidar do outro, dando incentivos, orientando, para que ele também esteja sempre em segurança. E deixar que cuidem de você, aceitar que os outros falem, que os outros deem suas opiniões, que consiga trazer para você aí a segurança que é necessário no ambiente de trabalho, principalmente. Então, essa é a minha mensagem de hoje. Então, a Ecovia é uma unidade de valorização sustentável. Ela é uma empresa de propósito específico, criada única e exclusivamente para atender o contrato de concessão firmado com o consórcio Ecotrez, no qual o aterro sanitário pertence. Nós pertencemos à Via Solo, que é uma empresa pioneira na coleta de resíduos e serviços de saúde de Minas Gerais. Ela obedece os mais rígidos critérios de segurança e exigências dos órgãos ambientais para o sistema de autoclavagem de resíduos de saúde. E a Ecovia, ela foi contratada pelo Ecotrez para operação, manutenção e ampliação da unidade de tratamento dos resíduos sólidos urbanos, pela usina de triagem e compostagem e hoje o serviço de serviços de saúde, recolhimento do resíduo de serviço de saúde. Nós pertencemos ao grupo Solvi, que é um grupo que tem no total de 60 empresas, com atuação no Brasil, Peru, Argentina e Bolívia. Então, para falar um pouquinho sobre o resíduo e serviços de saúde, vou falar um pouquinho sobre a documentação, sobre a coleta e sobre a destinação desses materiais. Então, nós seguimos a RDC 222, de 28 de março de 2018, que regulamenta as boas práticas de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde e dá outras providências. Então, é essa norma que a gente segue para coleta, destinação e acondicionamento do resíduo de saúde. A classificação dos resíduos de saúde. Resíduos de serviço de saúde são todos aqueles gerados a partir do atendimento à saúde humana e animal. Nós temos 5 grupos: A, que são os resíduos biológicos, B, que são os resíduos químicos, o D, C, que são os rejeitos radioativos, o D são os rejeitos comuns e o E são os resíduos pérfuro-cortantes. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada grupo separado e é muito importante que a gente faça essa separação, porque cada um vai ter uma destinação diferente, um acondicionamento diferente e dessa maneira a gente consegue trabalhar de uma maneira segura. Então, o subgrupo A1, porque o grupo A ele é subdividido em 5 grupos. Então, a gente tem o subgrupo A1, que é cultura de estoque de micro-organismos, sobra de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos, bolsas transfusionais, restos de materiais de exumação. A gente tem o subgrupo A2, são carcaças, peças anatômicas, vísceras, cadáveres de animais suspeitos de serem portadores de micro-organismos com risco de disseminação. Subgrupo A3, peças anatômicas, produtos de fecundação sem sinais vitais.
Subgrupo A4, tecido adiposo, referência a cirurgias plásticas, sobras de amostras de laboratório contendo fezes, urinas, secreções, luvas, sondas, recipientes sem líquidos corpóreos, carcaças, vísceras e peças anatômicas de animais que não apresentem risco de disseminação ou contaminação. E por último, o subgrupo A5, que são órgãos e tecidos. Dentro do grupo B, nós temos medicamentos vencidos, antimicrobianos, reagentes de laboratório, desinfetantes, saneantes, que são os produtos utilizados para limpeza e conservação dos ambientes. O grupo C são rejeitos radioativos, então é qualquer material radioativo ou contaminado com radionucleotídeos em quantidades superiores aos limites de eliminação e que a utilização seja imprópria. Para recolhimento desse tipo de resíduo, é obrigatório ter um plano de proteção radiológica aprovado para a instalação radiativa. No grupo D, a gente tem os resíduos comuns, que são os resíduos de gesso provenientes da assistência à saúde, forrações de animais de biotérios sem risco biológico, pelos de animais, luvas de procedimentos que não entram em contato com sangue ou líquidos corpóreos, abaixadores de língua e outros similares. No grupo E, nós temos os pérfuro-cortantes, que são agulhas, lâminas, bisturis, seringas com agulhas e placas de vidro. Para cada subgrupo, ou grupo, nós temos destinações que podem ser variadas. Então, dentro do grupo A, nós temos o A1, que pode ser autoclavado, o A2 incinerado, o A3 também pode ser incinerado, o A4 que pode ir para o aterro sanitário, o A5 também tem que ser incinerado. Todos esses referentes ao grupo A devem estar em sacos brancos para o recolhimento. O grupo B, ele precisa ser incinerado. Ele não precisa necessariamente estar no saco branco, mas ele precisa estar identificado com um risco químico ou medicamento vencido, alguma coisa do tipo. Grupo D, ele pode ir direto para o aterro, porque são resíduos que não são contaminados, por isso que é importante a gente estar separando eles dos outros resíduos e não colocando no mesmo ambiente. Então ele pode ir direto para o aterro. E o grupo E, que ele é autoclavado, que ele tem que estar na caixa de Carpac ou uma caixa rígida, fechada, para que a agulha não perfure e não aconteça nenhum acidente. Então, o acondicionamento correto e a higiene do espaço, que seja a sala ou uma bombona que é utilizado para colocar esses resíduos, ele é totalmente responsabilidade do gerador. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o documento que é preciso para o transporte desses tipos de resíduo, o resíduo de serviço de saúde. Então, a gente tem o MTR, que é o Manifesto de Transporte para Resíduos Perigosos. É uma maneira que a FEAM encontrou de monitorar todo o resíduo que é gerado pelos geradores e para onde ele está indo, se ele está indo para a destinação correta. Então, ele tem um número que identifica cada MTR. Ele tem a identificação do gerador, que é onde mostra o local onde está sendo recolhido o resíduo, o endereço, tudo certinho. E a pessoa que acompanha a pesagem, que acompanha o recolhimento do resíduo, deve assinar nesse campo. O responsável pela emissão está sempre no meu nome, porque, devido ao contrato firmado com o Ecotrans, eles pediram que eu realizasse essa emissão. Então, o motorista já vem com o documento pronto e o hospital ou o posto de saúde não precisa emitir na hora da coleta. Identificação do transportador. Vem logo abaixo da identificação do gerador e aí vem os dados da Ecovia, onde tem o nome do Pedro como motorista, a placa do carro que ele utiliza e ele assina juntamente com a pessoa que acompanhou ele durante a pesagem. Logo abaixo vem a identificação do destinador, onde vai estar ali os dados para onde esse resíduo está indo. Se ele for autoclavado, ele vai para a via solo. Se ele for incinerado, hoje a gente tem a Serquip prestando esse serviço para a gente.
Logo abaixo tem uma observação do gerador. Eu sempre coloco a seguinte frase: quantidade indicada para gerar o MTR. O destinador corrigirá o peso no recebimento da carga. Por quê? Porque eu, como gerador, né, que eu coloco lá o meu nome como gerador na hora que eu estou emitindo. Então, eu não consigo colocar o peso zero na hora que eu faço a emissão do documento, porque o sistema não aceita. Então, eu tenho que colocar algum peso. Então, eu sempre coloco 1 quilo e quando eu recebo ele lá no aterro, eu não consigo trocar esse peso. O motorista ele coloca o escrito à mão e aí o destinador, quando receber esse documento lá, vai fazer essa troca do peso e corrigir ele no sistema. Junto com esse peso tem ali o tipo de resíduo e o acondicionamento que ele precisa ter, se é saco, se é bombona e assim por diante. Então, resíduos diferentes precisam ter documentos diferentes. Então, por isso que é sempre bom a gente estar separando esses resíduos para que a gente consiga trazer os documentos específicos, principalmente se ele for para destinadores diferentes, como é o caso da incineração e da autoclave. E por último, no verso da folha, vem a identificação do armazenador temporário, que no caso é a Ecovia. Porque esse resíduo chega lá no aterro, ele é colocado dentro de um container refrigerado e aos sábados esse resíduo é levado para Betim para ser autoclavado. Então, ali tem a identificação, né, de onde esse resíduo está armazenado e eu, como recebo esse resíduo lá, eu assino essa parte. Então, por que essa diferença de autoclave para umas coisas e incineração para outras? Então, a autoclave nada mais é do que uma esterilização desse resíduo, né? Uma temperatura muito alta, uma pressão muito alta. Esse resíduo vai ser esterilizado e vai ser levado para um aterro onde ele vai receber a destinação ideal para ele. Esse aterro ele é um aterro especial para esse tipo de resíduo. Já o incinerador é a queima mesmo desse resíduo, sobrando somente as cinzas ali, que também é levado para um aterro. Por que essa diferença e qual que é a vantagem e desvantagem? A autoclave, a desvantagem dela é que esse resíduo vai para o aterro e vai ocupar um espaço que futuramente, né, a quantidade de resíduos gerados pode ser um problema, porque não vai ter espaço mais. Já o incinerador, ele gera muitos gases poluentes. Então, olhando para o meio ambiente, os órgãos ambientais, eles preferem que esses resíduos sejam autoclavados do que incinerados. Então, por isso a gente pede para incinerar somente o que é necessário à incineração e não pode ser levado para outra destinação. Então, agora eu vou falar um pouquinho dos riscos, né, relacionados ao resíduo de serviço de saúde. Primeiramente, a gente tem o risco físico, que é o risco relacionado a barulho, umidade, calor, que o motorista coletor, né, ele está sujeito a isso. Não só o motorista coletor, mas quem trabalha com esse tipo de resíduo dentro dos geradores. Risco químico, que é, né, algum produto químico, alguma coisa que pode estar contaminando, entrando em contato com a pele, né, ou de alguma maneira o motorista ou quem trabalha com esse tipo de resíduo pode estar inalando. E o risco biológico, né, que é o risco proveniente dos micro-organismos, né, bactérias, vírus, protozoários que podem estar nesse resíduo. O risco de acidente, que é o risco dele escorregar, dele tropeçar, né, relacionado às condições do ambiente em que ele trabalha. E o risco ergonômico, que é relacionado à postura, relacionado aí a como ele carrega os sacos, como ele pega, como ele tira do carro e assim por diante. Então, como que a Ecovia faz para evitar os riscos relacionados ao nosso motorista? Então, a gente tem aí as máscaras, luvas, aventais, botas, tanto com a biqueira quanto com a palmilha de aço
e ela é impermeável. Nós temos também o óculos de proteção, a japona, que é para ele entrar no container, onde as condições ali são insalubres, né? E muito frio. E os treinamentos internos, que são os treinamentos que nós sempre estamos fazendo com os colaboradores, para que eles tentam reduzir ainda mais os riscos que eles podem correr e se manterem em segurança. E como vocês, como geradores, podem evitar esses riscos? Então, nunca, de maneira alguma, colocar agulha, seringa com agulha dentro de sacos plásticos, porque ela pode perfurar o saco e acabar perfurando não só o nosso coletor, mas também quem manusear esse resíduo dentro do hospital ou posto de saúde. Então, eu coloquei um exemplo, uma caixa aberta, cheia de agulha, cheia de seringa com agulhas. Então, essa caixa não pode ser recolhida de maneira alguma. O Pedro não está autorizado a recolher quando está nessa situação. Então, deve ser colocado preferencialmente nas caixas Descarpac, que é a maneira ideal de estar acondicionando esse tipo de resíduo. E manter sempre os sacos bem amarrados. Eu coloquei um outro exemplo aí, que é os sacos abertos. Então, esse tipo de resíduo, o Pedro não vai recolher dessa forma. Então, ele vai chamar um responsável, ele vai chamar uma pessoa que pode estar reorganizando esse resíduo para que ele possa recolher e não tenha risco nenhum. Então, a gente pede a colaboração de todos envolvidos, porque é uma responsabilidade coletiva. Se o Pedro se acidenta numa agulha dentro de um saco, lá na empresa, na hora que ele vai retirar o material do carro, aquele posto de saúde ou aquele hospital, ele é responsável por aquilo. Não só ele, que pode às vezes ter escorregado, pode ter se machucado, mas não, ele sim, o hospital também é responsável, uma responsabilidade compartilhada de todos nós. E é isso. Eu falei um pouquinho sobre estudo. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, na hora de estiver acondicionando um resíduo, tiver algum problema, pode estar me ligando. Eu estou sempre disponível. O meu número é o WhatsApp também, então qualquer problema, qualquer coisa, pode estar entrando em contato comigo e a gente está resolvendo juntos. Tá bom? Obrigada!